Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo de Ciências e a gente está começando mais uma aula online. Hoje a gente vai falar do capítulo 3 da apostila, que vai trazer como tema os répteis. Seguindo a lógica aí dos grupos dos animais, a gente começou com os animais aquáticos, que eram os peixes, a gente passou para os anfíbios, que são animais que vivem entre o meio aquático e o meio terrestre. Agora a gente vai ver animais que dominaram completamente o ambiente terrestre. O nome réptil vem do latim reptare, que significa rastejar. Isso vem da locomoção desses animais, que possuem 4 pernas, que estão ausentes em alguns grupos como das serpentes, 5 dedos em cada pata, com unhas, que sustentam um corpo melhor no ambiente terrestre. Diferente dos anfíbios que possuem uma pele lisa e úmida, a pele dos répteis é grossa e seca. Elas não possuem glândulas mucosas que vão produzir o muco que protege a pele, mas em vez disso, elas possuem uma pele hipermeável, devido à grande quantidade de queratina. A queratina é apresentada em formas de escamas nas serpentes e nos lagartos, em forma de placas nos crocodilos e jacarés, e na forma de carapaça nas tartarugas e nos jabutis. Ao contrário dos anfíbios, os répteis não possuem a respiração cutânea, que é aquela respiração pela pele, devido à pele deles ser muito grossa. Ao invés disso, eles possuem um pulmão mais desenvolvido do que o pulmão dos anfíbios. No caso, o pulmão deles possui mais dobras, que aumentam o contato com o ar que eles respiram, consequentemente aumentando a quantidade de oxigênio que eles conseguem absorver pelo pulmão. A circulação sanguínea nos répteis é semelhante à circulação sanguínea nos anfíbios. Eles possuem um coração com 2 átrios e um ventrículo parcialmente dividido, ou seja, ainda há um pouco de mistura de sangue oxigenado e sangue com gás carbônico. Porém, nos grupos dos crocodilianos, que são jacarés e crocodilos, o coração possui 2 átrios e 2 ventrículos, e não há mistura de sangue. A excreção desses animais, dos répteis, ela não depende tanto de água quanto é nos peixes e nos anfíbios. Então, a urina desses animais ela é pastosa, ela não é uma urina líquida. Esse tipo de excreção favoreceu esses animais a viver em ambientes mais secos onde não possuem tanta água, como por exemplo os desertos. Os répteis também são animais ectotérmicos, ou seja, a temperatura corporal deles varia de acordo com a temperatura ambiente. Se a temperatura estiver muito quente, por exemplo, um lagarto pode procurar uma toca para se esconder até a temperatura do corpo dele baixar. O contrário também acontece. Quando a temperatura está muito fria, eles procuram se abrigar ao sol até a temperatura do corpo deles se elevar. No entanto, se a temperatura cair muito e esses animais não tiverem como aquecer seu corpo, o metabolismo dele também baixa, e como resultado ele poderá ter dificuldades de locomoção e de se manter ativo. Os grupos que a gente estudou até agora, os peixes e os anfíbios, eles dependem totalmente da água para a reprodução. Nos répteis a gente não vê isso. Por quê? Porque os répteis eles se adaptaram para se reproduzir no ambiente terrestre. Como que acontece a reprodução nos répteis? A fecundação ela é interna. Ou seja, existe um macho e existe uma fêmea. O macho possui um pênis no qual ele introduz espermatozoides na fêmea, e dentro da fêmea o embrião se desenvolve em um ovo com casca. Dessa forma, protegido por uma casca, o embrião se protege da desidratação. A casca do ovo ela é endurecida por sais de cálcio e ela é revestida por uma membrana que se chama córion. Além disso, o embrião fica mergulhado em uma bolsa de água que é chamada de âmnio, e daí vem o nome desse ovo com casca que é chamado de ovo amniótico. Dentro do ovo ainda há reservas de alimento para aquele embrião se desenvolver. Essas reservas de alimento são a gema e a clara. A maioria dos répteis são ovíparos, ou seja, botam ovos em ambiente terrestre. Até mesmo aqueles que vivem a maior parte da sua vida na água, como por exemplo as tartarugas, elas voltam ao ambiente terrestre para colocar seus ovos. Dentro de espécies de lagartos e serpentes, existem algumas espécies que são ovovivíparas, ou seja, o embrião se desenvolve dentro de um ovo que fica dentro do corpo da mãe. Então ele se alimenta da reserva do ovo dentro do corpo da mãe e sai como uma miniatura do adulto. E também há aquelas vivíparas,
que no caso o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe mesmo, onde a mãe o alimenta através da placenta. Neste último caso, a gente pode citar como exemplo as serpentes marinhas, que são os únicos répteis, né, que não voltam ao ambiente terrestre para colocar seus ovos. Como atividade, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios 1, 2 e 3 da página 35 da apostila volume 3. Na próxima aula, a gente vai ver quais animais fazem parte dos grupos dos répteis, detalhadamente, e também vai falar um pouco sobre a evolução dos répteis. Muito obrigado e até a próxima aula.